Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, como eu já estava falando logo no início da Santa Missa, um pouco antes do ato penitencial, nós estamos nos aproximando para o fim de mais um ano litúrgico. Nós temos na igreja 34 domingos no tempo comum, né? E depois então, aliás, junto com o 34º, nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, o Rei do Universo, e essa solenidade encerra um ano litúrgico, que recomeça no outro domingo com o tempo do Advento, a espera pelo Salvador. De forma que, nas últimas semanas do tempo comum, no último fim de semana, a igreja nos convida a uma reflexão muito séria sobre a nossa vida. A relembrarmos que tudo isso aqui tem um fim, não é mesmo? Ou melhor, não um fim, mas essa vida é transformada. Acaba nesse mundo e continua na vida eterna. Essa é a reflexão para a qual a igreja nos chama todos os anos, no 32º e no 33º domingos do tempo comum. A repensarmos a nossa vida, mas não somente tendo os nossos próprios olhos como óculos, mas tendo o próprio olhar de Deus como lentes, através das quais nós precisamos enxergar quem nós somos e o que nós precisamos mudar em nossas vidas. Porque a grande verdade é essa, gente. Tudo na vida precisa de manutenção. É verdade ou não é? A gente sabe muito bem disso, né? É o carro que a gente usa, é a casa onde a gente mora. Se a gente não fizer uma manutenção, né, de tempos em tempos, tudo cai. E a grande verdade é que a gente é igualzinho. Uma hora ou outra a gente precisa fazer uma manutenção, ajustar um parafuso aqui. Relacionamentos são assim. Às vezes precisa parar um pouquinho, conversar, reajustar a rota, rever palavras que foram ditas, comportamentos que aconteceram. Vez ou outra o pai tem que parar com o filho para conversar, para rever coisas que não estão bem, que não estão caminhando bem. Tudo precisa de um ajuste. E a cada ano a igreja nos convida a nos ajustarmos de novo com Deus.
a nos ajustarmos com a nossa própria vida, com a nossa maneira de viver. Isso, meus irmãos, dentro dos critérios divinos, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Ninguém pode julgar a sua própria vida. Porque os nossos olhos, quando estamos falando de nós mesmos, geralmente são misericordiosos ao extremo, né? Agora, quando a gente chega no outro, a nossa mão pesa. Nós temos uma mão muito pesada para os demais. Mas, geralmente, quando nós olhamos a nossa própria vida, a gente às vezes até identifica alguns erros. Mas, normalmente, a gente já coloca uma justificativa. A gente já tem uma explicação. A gente sempre tem alguma coisa para poder explicar ou justificar os nossos erros e as nossas falhas. E o Senhor está nos chamando hoje a olharmos para a nossa própria vida sem desculpas, sem justificativas, a pedirmos os olhos dele. Por quê? Porque Deus é justo, minha gente. Deus não é parcial. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece os pensamentos que estão mais escondidos em nós. Deus conhece as coisas que nem nós conhecemos de nós mesmos. Deus vai muito além do que nós podemos imaginar a respeito da nossa própria personalidade, do nosso próprio temperamento. Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Essa é a grande verdade. Vez ou outra eu me surpreendo comigo, gente. Vez ou outra eu me surpreendo com uma reação que eu nunca imaginei que eu teria diante de algo que acontece. Todos os dias eu falo com a minha irmã. E a minha irmã é muito fofoqueira. Mas ela é uma fofoqueira convicta. Eu falo com ela, Angélica, pelo amor dela, Ramiro, não tem como eu não ser fofoqueira. Nossa família inteira é fofoqueira e eu sou fofoqueira mesmo e eu vou falar. Está acontecendo isso, isso, isso. E às vezes eu me surpreendo comigo mesmo. Em situações tão simples, aquilo me deixa com uma raiva tão grande. E às vezes coisas que são mais graves aos olhos de outras pessoas me fazem rir. Eu me surpreendo com a minha forma de reagir a certas coisas. E ela sempre me mantém informado de tudo, né? Mas acontece isso, gente. A gente se surpreende com a gente mesmo. Às vezes coisas pequenas nos irritam tanto. Às vezes coisas pequenas nos fazem reclamar, nos fazem xingar, nos fazem fazer um monte de coisas que nós não faríamos normalmente. A gente só se conhece mesmo na hora que a coisa está acontecendo. Essa é a grande verdade. A gente acha que está tudo certo aqui dentro, mas basta uma coisa sair do rumo e a gente se perde naquilo que a gente é. A gente se desespera, a gente perde mesmo a esperança. Quantas vezes nós estamos caminhando bem e acontecem algumas coisas que balançam a nossa fé? A gente já não tem nem mais firmeza na nossa caminhada. Meus irmãos, isso é muito sério, mas é verdadeiro. E é por isso que o Senhor nos chama hoje a termos um olhar muito honesto na nossa própria vida. Temos um olhar com os olhos divinos. A gente não pode se deixar levar por esse olhar parcial que nós temos nem pela nossa própria vida e muito menos pela vida dos outros, né? Outro dia, não sei nem por que motivo, a gente estava brincando, que às vezes a gente trata Deus, né, como o supremo juiz, mas a gente se julga o STF da igreja, né? Porque a gente julga todo mundo. A gente tem uma sentença para dar para a vida de cada um. Isso é um perigo, é um risco muito grande. Porque ao querer julgar os outros, nós estamos tomando um lugar que só pertence a Deus, que é o lugar de juiz. Nenhum de nós pode ser juiz de ninguém. Nenhum de nós. Só há um juiz, e é Deus. Aliás, a palavra do Senhor fala que o delator que acusava os nossos irmãos dia e noite junto a Deus já foi expulso. O delator que acusa é o inimigo de Deus e nós não podemos querer tomar o lugar dele. Porque ao julgar nós roubamos duas vezes. Um lugar que pertence a Deus e ao apontarmos o tempo todo para os outros, nós estamos tomando o lugar do inimigo do Senhor, porque é Ele quem faz isso. É impressionante como que Deus, conhecendo os nossos pecados, conhecendo a nossa história, Ele sempre nos olha com misericórdia. Ele conhece os nossos erros, mas Ele se recusa a nos tratar como se nós fôssemos os erros que nós cometemos. E o inimigo de Deus não. Ele o tempo todo quer nos fazer acreditar que nós somos o pecado que nós cometemos.
Que nós somos as nossas fraquezas. E não é isso. Nós temos fraquezas, mas nós não somos isso. Nós não podemos nos reduzir às fraquezas que nós trazemos. E nós não podemos aceitar isso como verdade. E por isso nós também não podemos julgar os outros como se eles fossem as fraquezas que um dia eles tiveram. Da mesma forma, nós não temos esse direito. Agora, o Senhor coloca para nós dois critérios muito claros nessa liturgia da palavra de hoje. O Senhor fala que o soberbo e o ímpio não são aceitos diante da presença dele. O Senhor foi muito claro, Ele colocou duas condições que são inaceitáveis diante da misericórdia, que é a soberba e a impiedade. E nós já sabemos bem o que é isso, né, gente? A soberba, eu sempre costumo falar isso, né? É a filha mais velha do orgulho. Se o orgulho é a fonte de todo pecado, a soberba está sempre lá gritando na frente dele: ei, eu estou aqui. Né? E dentro de nós, a soberba é extremamente destrutiva. Porque é ela que sustenta em nosso coração esse desejo de querer julgar todo mundo. A soberba é essa característica que dentro de nós vai nos fazendo acreditar que nós somos melhores que todos, que nós temos sempre razão, de que nós não cometemos erros. Eu não sei se vocês conhecem alguém que é assim, que tem opinião sobre tudo, que sabe de tudo, e quer dar conta de tudo. Isso é uma pontinha de soberba. Achar que você consegue saber de tudo e mais do que todos. Isso aí é um ponto de soberba e a gente precisa tomar cuidado com isso. Ter uma opinião sobre as coisas é uma coisa. Agora, achar que você sabe tudo é outra. Querer se impor o tempo todo a tudo e a todos. Meus irmãos, isso é um defeito, isso não é legal, não é bonito, isso não é personalidade forte. Isso é um defeito, isso é soberba, isso é um pecado. E que nós precisamos olhar para isso. Nós não podemos achar que isso, eu sou assim, pelo amor de Deus. Nós não somos uma obra fechada. Deus está trabalhando em nós todos os dias. Deus está trabalhando em nós e precisa quebrar muita coisa dentro de nós para ser reconstruída por Ele. A gente canta uma música que é muito bonita, né? Eu quero ser um vaso novo, conhecem essa música? Né? A pessoa precisa quebrar às vezes um vaso para poder reconstruir. Há coisas que estão quebradas em nós que não dá simplesmente para remendar. O Senhor tem que quebrar de novo, tem que transformar em pó, tem que jogar nova água para fazer um vaso novo. Um vaso quebrado nem sempre pode ser restaurado, porque há rachaduras em nós que fazem vazar a graça o tempo todo. Que não dá para colocar um remendo. E hoje o Senhor nos convida a entendermos isso. A pior rachadura na alma de um homem é a soberba. Uma alma que está quebrada pela soberba dificilmente consegue ser restaurada. Não porque Deus não queira ou não porque Deus não possa. Porque o coração do soberbo está tão cheio da miséria que ele carrega, como se fosse um prêmio, que não há mais espaço para Deus trabalhar. Deus pode, mas eu não permito quando eu me encho de mim mesmo. Deus quer entrar em mim, mas Ele não encontra espaço mais. E aí não é que não tem espaço só para Deus. Pouco a pouco, passa a não ter espaço para os outros também. A gente vive com as pessoas, mas elas não fazem parte de nós e nós não fazemos parte delas. A soberba, pouco a pouco, vai arrancando a gente de tudo. A soberba, aos poucos, vai arrancando a gente da nossa família, dos nossos amigos. E aí, é lógico, quando ela atinge um grau muito alto dentro de nós, ela nos arranca do próprio Deus. E da mesma forma, é o ímpio. O que nós podemos chamar de um mistério da iniquidade. Padre, o que é isso? O ímpio é aquela pessoa que já está vivendo não só no pecado, mas está vivendo do pecado. O que é isso, Padre? O ímpio é aquele que se acostumou de tal forma com o pecado, que o pecado se tornou a maneira dele viver. E não apenas uma situação na vida. A impiedade endurece o nosso coração
a ponto de nós já não conseguirmos mais ter sensibilidade a nada. Sabe quando você comete um pecado e você logo sente a culpa? Você sabe que você errou? Você sabe que aquilo faz mal à sua alma? O iníquo não. Ele peca e ele já não tem mais nenhum sentimento de dor, de culpa, nem sequer a consciência de que ele está ferindo o coração de Deus quando ele peca. Ele se gaba do pecado que ele comete. Ele louva o pecado dele. Eu sou muito bom porque eu traio, eu sou esperto demais. Eu passei aquele ali para trás, idiota, palhaço, olha lá. Passei para trás, olha onde eu estou e olha onde ele está. Mas à medida em que o ímpio acha que ele está caminhando bem nessa vida, o que ele está fazendo é jogar um peso nas costas que vai fazê-lo arrastar na existência mortal e, o que é pior ainda, perder a vida eterna ao lado de Deus. É um duplo peso que carrega aquele que é ímpio. Aquele que quer em tudo tirar vantagem. Aquele que quer em tudo ignorar a vontade de Deus para se sentir melhor, para ter um pouco mais, para ter um momento a mais de prazer. Isso vai, meus irmãos, destruindo a nossa vida como uma bola de neve. Começa nas pequenas coisas, mas pouco a pouco aquilo vai aumentando, aumentando, e quando você vê, você parece que já não consegue mais sair daquilo. Parece que já não dá mais para voltar. E é por isso que hoje nós precisamos clamar os olhos de Deus na nossa vida, para que nós tenhamos condições de enxergar onde estamos errando e o que precisamos fazer para voltar ao Senhor. E a grande verdade, meus irmãos, acho que foi sexta-feira, não é? Que nós estávamos meditando no Evangelho, onde o Senhor falava para nós, né? A gente precisa olhar mais para o nosso próprio umbigo, porque quando o Senhor vier, sou eu e Ele. Eu não vou dar conta de ninguém, não. Deus não vai perguntar: o que seu vizinho fez? Me conta. Não, Deus vai perguntar: o que você fez? Quem foi você com tudo aquilo que eu te dei? Quem foi você com este dons que eu coloquei na sua mão? O que você fez com essas pessoas que eu coloquei ao seu lado? O que você fez por elas? Eu não vou dar conta para Deus de todo mundo. Eu vou dar conta do que eu proporcionei para aqueles que Deus colocou no meu caminho. Que aqui é onde a gente às vezes confunde, não é? A nossa responsabilidade com a salvação do outro. A gente acha que a gente vai ser cobrado assim: se ele não for salvo, a culpa é minha. Não. A culpa é sua se você não der o testemunho que você tem que dar para o outro. A gente precisa compreender isso. A salvação é individual. É claro que Deus vai cobrar de mim o exemplo e o pastoreio que eu tenho por cada um de vocês, porque Ele confiou vocês a mim como pastor. Mas eu não posso salvar vocês por mim mesmo. Ninguém pode me salvar. Além de Jesus Cristo, é claro. Por favor, entendam, né? Nós estamos falando no âmbito humano. Ninguém pode fazer uma escolha por nós. Eu posso ajudar, eu posso mostrar o caminho, mas eu não posso caminhar por ninguém. Eu preciso compreender isso uma vez por todas, e vocês também. Não dá para subir agarrado em quem está indo, não. Não dá. Não dá para você subir na carona. Chega uma hora que você precisa tomar o seu próprio caminho. Que você, através das suas decisões, vai plantando o céu que você quer colher depois. E é por isso que o Senhor hoje, então, vai nos falando de uma maneira tão direta. Não se preocupem com o que vai acontecer no mundo, porque isso vai acontecer inevitavelmente. Vejam, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo já falava com os seus discípulos: olha, virão guerras, revoluções. Gente, isso está acontecendo até hoje. E às vezes a gente se assombra com isso. A gente tem muito medo de tudo. E é lógico, a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Mas não é esse o grande problema.
O grande problema com o qual nós temos que nos preocupar de verdade é, diante disso que está acontecendo, para onde é que eu estou caminhando? Diante disso tudo que está acontecendo ao meu redor, qual é a resposta que eu tenho dado a Deus? Qual é a resposta que eu tenho dado a Deus? Tem um caminho que eu estou traçando só com Ele, com ninguém mais. Eu preciso dar uma resposta ao Senhor. Deus vai cobrar de mim essa resposta. Nós estamos assistindo tudo que Jesus Cristo falou no Evangelho, não é mesmo? O que nós ouvimos na primeira leitura. Parece que se sentaram ontem para escrever esse Evangelho. Hoje pela manhã. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. O que falta para a gente acordar? O que falta, meus irmãos, para a gente acordar? Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa como os outros estão levando a vida. Hoje eu preciso dar uma resposta a Deus a respeito de mim mesmo. Hoje você precisa responder a Deus a respeito da sua vida. E é o que eu quero convidar você a fazer ao longo dessa semana. Esquece as outras pessoas um pouco. Isso não é egoísmo. Não para o que nós vamos fazer. Esquece um pouco o que os outros estão fazendo. Olhe a sua relação com Deus. Olhe como você tem caminhado com Ele. Olhe o que você tem permitido que Deus faça na sua vida. Pare de usar as circunstâncias como desculpa. Porque quem quer ser santo, vai dar um jeito de ser santo nos tempos bons e nos tempos difíceis. Quem quer ser santo, vai ser santo na tempestade ou embaixo do sol quente. Não é o que está em volta de você, mas é quem está dentro de você e como você responde a esse Deus que habita o seu coração, que habita a sua alma. Como você responde a Ele. É isso que importa para o Senhor. Por isso, há um salmo que diz, 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 cairão do outro lado, mas você vai continuar de pé, se você for fiel. 10.000 podem cair aqui, mas se eu for fiel, eu permanecerei de pé. Pode cair minha família inteira, eu vou chorar por isso. Podem cair pessoas que eu amo, e eu vou chorar por isso. Mas eu não posso me perder por causa disso. Pessoas que eu conheço, infelizmente, podem cair. Eu posso cair. Mas eu não posso cair por desistência. A gente não pode perder por WO, gente. Não dá. E aí, me pediram para não falar do Flamengo, mas eu vou falar. Ontem eu fui dormir muito feliz. Vocês imaginam por quê, né? Mas foi engraçado. Eu estava vendo alguns comentários sobre o jogo de ontem. Para quem não é do Brasil, estou falando do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá bom, gente? Meu time ganhou de 5-1 ontem. E agora ele é o líder do campeonato. E eu estava rindo de um homem que falava o seguinte: já que eles tinham perdido 2 jogadores, por que eles não perderam mais uns 3 ou 4 que acabava o jogo no 1-1? Mas perder por desistência é muito vergonhoso. Perder um jogo de futebol por desistência é humilhante. Agora, meus irmãos, pior do que isso é perder a salvação por desistência. Pior do que qualquer jogo, do que qualquer coisa nessa vida, é perder a salvação, que eu simplesmente desisti de lutar por ela. E o que o Senhor te convida hoje a fazer é isso: não desistir. Não desista. Não pare. O jogo pode parecer perdido, mas enquanto Jesus estiver no seu time, você pode ganhar. Você pode virar a qualquer momento, desde que você esteja com Ele. Só perde quem já desistiu. Só perde quem já desistiu. No caminho da salvação, enquanto nós caminhamos, Deus nos dá a chance de chegarmos até o fim. Olhe para a sua vida hoje. Veja o que precisa ser mudado. Veja o que precisa ser mexido.
e não pare de caminhar. Reajusta a rota e continue em frente. Porque é só mais um ano que termina. Outro está chegando. E a graça de Deus permanecerá a mesma para nos santificar e para nos conduzir à salvação. Que assim seja. Amém.